Olá, se você está conosco ainda, é porque você está interessado em melhorar a tua empresa. Então agora nós vamos avançar um pouco mais na dificuldade de se elaborar um bom fluxo para a tomada de decisão. E agora o nosso objetivo neste vídeo é classificar os fluxos financeiros, ou seja, nós queremos identificar com um nível maior de acuidade qual é a natureza e a finalidade dos fluxos de caixa que a gente vai adotar. Por padrão, nós temos três tipos de fluxo. Eu, sem dúvida, gostaria muito mais desse fluxo aqui, ó. O fluxo das operações é o foco principal do meu negócio, porque é nele que eu vou ter a entrada do recebimento dos clientes, e é nele que eu vou ter a baixa, eu vou ter a saída pelo pagamento dos fornecedores, pelo pagamento dos empregados, pelo pagamento dos tributos, da água, da luz, do telefone, da internet, da limpeza, da faxina, enfim, da manutenção da minha operação. Então, se eu quero ter um fluxo positivo, se eu quero saber que a empresa está andando sozinha, eu quero que este fluxo aqui seja positivo. Ou seja, a empresa está gerando riqueza própria. Mas eu também tenho outros tipos de fluxo. O segundo tipo de fluxo que a gente vai tratar é o fluxo de caixa das atividades de investimento. Bom, como que ele fica positivo? Ele fica positivo pela venda de componentes de investimento e ele fica negativo pelo pagamento da aquisição desses investimentos. O que é um investimento? É algo que extrapola o fluxo, o ciclo operacional. Então, um veículo, a gente já viu isso, né? Um veículo, ele não é um capital de giro, ele é um capital permanente, né? A edificação, o silo, a terra, a indústria, as máquinas, eles são componentes que vão durar mais de um ciclo operacional. Então, eles não fazem parte diretamente do custo. Quando eu vendo uma mercadoria, ela sozinha ela se paga. Teoricamente deveria se pagar. Quando eu vendo um produto, teoricamente ele sozinho ele paga o custo dele. O preço de venda paga o preço de custo. Agora, quando eu tenho um veículo que é para levar cliente, buscar cliente, o que eu estou vendendo? Eu estou vendendo um serviço, estou vendendo um produto. E aquele veículo que faz o leve trás? Ele está sendo usado para atender, para facilitar o cliente. Então a recuperação não vai se dar numa única venda, ela vai se dar em vários fluxos que vão se remontar à nossa entidade. Enfim, ele é um peso que, de certa forma, é indesejado. Se eu pudesse não ter veículo de leve trás, seria melhor para mim. Porque se meu cliente fosse no meu empreendimento apenas para consumir, independente de ter facilidade, eu não iria imobilizar esse dinheiro e deixaria ele no giro, eu conseguiria fazer melhores preços, enfim. Mas se eu preciso de uma atividade, de uma estrutura para poder fazer o atendimento, eu preciso criar uma sala para receber os meus clientes, eu preciso de um servidor, eu preciso de ar-condicionado, enfim, não é isso que eu estou vendendo, mas ele faz parte do negócio. Então ela é uma coisa que é pesada, porque a gente tem que comprar em pata capital. Mas, de uma certa forma, ela vai gerar benefício. A finalidade do fluxo de caixa de investimento é futuramente gerar futuros caixas operacionais. Então, na verdade, ele, apesar de ser indesejado, às vezes ele é muito necessário para nós. Como é que eu vou produzir cerveja sem ter fábrica? Como é que eu vou plantar soja sem ter terra? Fácil, a renda? Sim, mas será que o arrendamento vai compensar a atividade? Será que o arrendamento vai me dar um ativo tão especializado quanto eu preciso para gerar meu diferencial? Então, às vezes, ele é necessário. Tá bem? Então, eu gostaria de não ter, mas às vezes ele é necessário. E o terceiro é o que o Brasil está respirando, está precisando agora. Tá numa briga danada desse povo que manda aí para falar dos nossos respiradores, né? Quando que eu preciso de um respirador? Quando o nosso pulmão não dá conta. Então, quando que eu preciso do caixa de financiamento? Quando eu tenho uma integralização de capital do sócio
ele vai lá e bota dinheiro na empresa para ela começar ou para ela aumentar, entra um sócio novo e bota dinheiro na empresa. Então é uma respiração externa, vamos dizer assim, não foi a empresa que criou. O ideal seria que o operacional estivesse criando isso, mas se eu não tenho, eu vou arrumar um caixa de financiamento. Ah, não, eu não tenho um sócio novo, nem vou botar dinheiro, mas eu vou pegar um empréstimo. Pegar empréstimo é dar respiração externa, é fazer respiração forçada na entidade. Então, ele vai ser positivo quando eu pegar o dinheiro emprestado e ele vai ser negativo quando eu pagar esse dinheiro. Então, eu posso ter fluxo positivo na operação, posso ter fluxo de caixa negativo na operação. Eu posso ter fluxo de caixa positivo no investimento, posso ter fluxo de caixa negativo no investimento, posso ter fluxo de caixa positivo no financiamento e negativo no financiamento. Enfim, os três são fluxos tanto positivos quanto negativos potencialmente. Tá bem? Então agora nós vamos pegar aquela planilha que nós olhamos nos vídeos anteriores e agora vamos tentar imaginar o que significa montar a estrutura para o nosso fluxo. As atividades operacionais, elas são formadas primeiro pelo caixa e bancos, que são as nossas liquidez, formam a nossa liquidez imediata. Então, ele é o nosso resultado, é o que eu quero ter para poder pagar a conta, sobrando ou faltando. Como é que ele vai se originar? Ele vai se originar pelo resgate de aplicações financeiras, vai ser consumido pelo investimento de aplicação financeira, ou seja, se eu estiver aplicando. Ele vai ser positivo pela geração, pelo recebimento dos meus boletos. O que está pintado de verde? E está pintado de verde as nossas atividades de investimento. Porque eles representam algo que é fora do nosso giro. É um recurso que eu estou aplicando fora da minha operação, porque se eu tivesse algo para poder pagar fornecedor, etc., eu deixaria no meu caixa ou no meu banco. Lembrando aqui que nós não estamos fazendo uma classificação contábil. O nosso objetivo agora não é fazer algo que seja contábil, nós estamos fazendo algo que seja gerencial. E eu estou lembrando para vocês que eu fiz a classificação entre curto prazo e longo prazo de coisas que eram entre 60 e 90 dias, que não é a classificação contábil, é a classificação gerencial. Porque esse é o tempo médio do meu ciclo operacional, ou seja, do meu giro. Então, se eu tiver alguma coisa para ficar no meu giro, ele vai estar aqui dentro. Eu não vou deixar aplicado, porque essas coisas aqui eu não consigo tirar rápido. Tá? Ah, comprei uma ação que dá para vender daqui a 2 dias. Perfeito, mas ele é um investimento que é fora do negócio. Porque se você pode, numa ação, você pode perder dinheiro. E aí você vai ficar faltando dinheiro, então não é muito lógico isso. Então nós vamos deixar ele como investimento. E o nosso principal origem de caixa operacional é o que está de amarelinho aqui, que é o recebimento de duplicata. Detalhe para essa planilha que eu já estou chamando aqui a sua atenção. Lembra que eu pedi para você fazer o aging? Eu pedi para você colocar as datas dos financiamentos? Então aqui ó, eu estou projetando por semana. Quanto que eu vou receber e quanto que eu vou pagar por semana. E vocês estão vendo que não são todas as contas que irão para o meu fluxo. Elas fazem parte da minha situação, numa foto. Mas no meu movimento eu vou precisar apenas desses outros que estão pintados de outras cores, neste caso aqui, do meu verde e do amarelo. Daqui a pouco vai ter um vermelhinho também. Bom, no longo prazo ele está fora daqueles 60 ou 90 dias, lembra? Ok? Então, teoricamente, eles não estariam no meu fluxo, a não ser que eu identifique aqueles que estão ociosos, aqueles que eu tiver vendido e que tiverem um recebimento previsto para uma dessas semanas. 3, 4, 5 semanas que você estiver projetando. Então, o dinheiro que vai entrar possivelmente através de veículo, através da venda de imóveis que eu não esteja usando, através da venda de prédio ou de terreno, esse dinheiro, se ele tiver sido vendido e se ele tiver projeção de recebimento nas próximas semanas, eles entrarão aqui. Se não, este fluxo não vai fazer sentido ele existir, eu nem preciso colocar no meu fluxo se eu não for me desfazer de investimento. Ok? Se eu tiver que comprar máquinas, eu tiver que dar entrada, eu também vou colocar aqui nesse fluxo a data prevista e o valor de cada uma dessas
desses pagamentos que eu devo fazer. Ok? Então esse fluxo, no momento de emergência que a gente está, ele não deve ser muito movimentado. Esse aqui é o bicho da goiaba. Lembra que eu falei que era a coisa onde era a parte mais difícil? É isso aqui, tá bem? Então aqui a gente vai projetar para cada uma das semanas os valores que eu tenho para pagar de salário, os valores que eu tenho para pagar de encargos, FGTS, INSS, enfim, o que eu tenho para pagar de fornecedor, o que eu tenho para pagar de aluguel, o que eu tenho para pagar de tributo, o que eu tenho para pagar de água, luz e telefone. E percebam que empréstimos e financiamentos aqui, ó, ficou com uma cor diferente. Por quê? Porque ele não faz parte da operação. Ele é parte de um terceiro caixa, que é o caixa de financiamento, que é aquele respirador artificial que a gente mencionou. Ok? E percebam também que eu incluí duas linhas novas aqui que eu não tinha falado nelas com você de propósito. Por quê? Porque elas tocam exatamente no coração que é muito melindroso de todo empresário. Quanto é a minha retirada? Eu já vi muita gente falar: Benjamin, eu não retiro nada da empresa. Mas eu tenho muita gente que manda lá receber a escola das crianças com a conta bancária. Tenho gente que vai lá, manda pagar o carro da família, o financiamento dele com o caixa da empresa. A gente que vai abastecer o carro com o dinheiro da empresa, na conta da empresa, enfim. Então eu tenho movimentações sim, que são relacionadas aos sócios, mas que às vezes não são destacadas. Então eu estou chamando a atenção aqui de alguém que queira realmente melhorar a sua empresa e que tente, por favor, ser o mais honesto possível, porque este levantamento serve para você. Se você omitir de você, você vai estar se enganando. E para que fazer esse planejamento que te engana? Né? Então esse é o ponto importante. Quero chamar a atenção sua também ainda para duas cores que estão diferentes, uma amarela e a outra vermelha. Porque o Prolabore é operacional, mas a distribuição de lucro ela é financiamento. O Prolabore, ele é operacional porque, olha o nome, ele é proporcional ao labor. Ele é proporcional a quem trabalha. Puxa, Benjamin, eu não tiro o Prolabore, eu coloco um salário mínimo lá no meu Prolabore só para poder pagar imposto. Bom, você vai ter que fazer a conta mais honesta possível de quanto que você tira fixo. Dá uma olhada. Ah, Benjamin, não consigo, cada mês é uma coisa, meio bagunçado. Então você vai lá no mercado e vai consultar quanto que ganha uma pessoa com o seu salário, com o seu perfil, para fazer o que você faz na tua empresa. Esse é o teu Prolabore, que você vai estimar. E vai tentar se limitar a ele. De verdade, você vai tentar se limitar com esse valor. E se tiver lucro, você vai fazer a distribuição. Uma coisa que é complicada nesse momento. Qual que é o problema da distribuição de lucro? Ela não é pró-labore, ela é pró-participação. Ou seja, quem tem participação no capital vai receber proporcional. Não é proporcional ao trabalho, é proporcional ao investimento. Então, senhores, olha só, neste momento nós temos dois complicadores novos, mas que eles fazem total parte da nossa projeção. Então, o que eu quero te desafiar agora é fazer essa classificação daquele primeiro inventário que você fez e não esquecer que a gente vai ter que dividir nas próximas semanas. Você pode ver aqui que no meu levantamento aqui eu não coloquei o passivo não circulante. Lembra que ele era de longo prazo? Esse longo prazo a gente vai deixar quietinho, ele não vai fazer parte do nosso fluxo agora, porque a gente está pensando em fazer o planejamento de curto prazo. Ok? Senhores, olha, esse é um ponto fundamental. Eu peço que você tome cuidado com esse vídeo aqui, assista novamente se necessário, porque quanto mais acuidade a gente tiver nesse levantamento de dados aqui, melhor vai ser o nosso planejamento. Tá bem? Muito obrigado, até logo mais nós vamos montar o nosso fluxo, nós vamos fazer as nossas projeções e eu vou te dar umas dicas de critério para você poder montar. Tá bem? Um abraço, muito obrigado.